Imagine alguém tão convicto do que acredita que estaria disposto a lutar contra Deus sem perceber. Alguém intenso, determinado, cheio de certezas, mas completamente cego para a verdade. Parece difícil de imaginar, não é? Mas a Bíblia apresenta exatamente esse tipo de homem na história do apóstolo Paulo. Agora imagine esse mesmo homem sendo interrompido de forma sobrenatural. Uma luz vinda do céu, uma voz que atravessa a alma, um encontro impossível de ignorar. Em um instante, tudo muda. Suas convicções, seu caminho, sua identidade. Aquilo que antes era certeza se transforma em rendição. Essa não é apenas uma história antiga registrada na Bíblia, é uma prova viva de que ninguém está fora do alcance de Deus. O apóstolo Paulo saiu de perseguidor para se tornar um dos maiores proclamadores da fé. E não foi uma mudança superficial, foi radical, profunda, irreversível. Mas aqui está o ponto que muitos ignoram. Essa transformação não eliminou as dificuldades. Pelo contrário, a jornada de Paulo foi marcada por desafios intensos, rejeição, dor e perdas. Ainda assim, havia algo dentro dele que o sustentava, uma força que não vinha das circunstâncias, mas da graça de Deus revelada na Bíblia. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Não são apenas histórias ou conceitos, são lições que atravessam o tempo, moldadas na vida do apóstolo Paulo, capazes de despertar sua fé, renovar sua mente e reposicionar sua vida. Porque fé não é teoria, é prática diária. Então presta atenção até o final, porque cada uma dessas lições pode tocar áreas profundas da sua vida. E já faz o seguinte, se inscreve no canal agora e ativa as notificações, porque aqui você vai encontrar direção, transformação e ensinamentos sólidos baseados na Bíblia. Agora fica comigo, porque o que começa com uma história de confronto pode terminar com uma transformação que você nunca imaginou viver. A primeira lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é que ninguém está fora do alcance de Deus. Talvez você olhe para sua própria história e pense que foi longe demais, que errou demais, que não tem mais jeito. Mas a Bíblia mostra algo poderoso em Atos 9. Enquanto Paulo ainda estava no caminho errado, Deus o encontrou. Não foi quando ele melhorou, foi quando ele ainda estava perdido. Isso revela algo profundo. Deus entra na vida do ser humano exatamente quando tudo parece fora de controle. E a própria Bíblia declara isso de forma clara. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículos 13 e 4. Veja bem, Deus chamou Paulo pelo nome mesmo no erro. Isso mostra que Deus também conhece você, sabe onde você está e não desistiu da sua história. A segunda lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é que um encontro com Cristo muda tudo. Quando Paulo teve aquele encontro, ele não saiu dali o mesmo. A Bíblia mostra que algo aconteceu dentro dele antes mesmo de qualquer mudança externa. Sua visão foi transformada, sua mente foi renovada e sua direção foi completamente alterada. Isso nos ensina que não se trata apenas de acreditar, mas de ser transformado de dentro para fora. A Bíblia reforça isso quando diz: E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Atos capítulo 9, versículos 17 e 18. Perceba isso. Quando Deus toca, algo cai, algo muda, algo se alinha. A terceira lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é que o chamado exige obediência imediata. Depois do encontro, Paulo não ficou esperando entender tudo. Ele começou a agir. A Bíblia diz que logo ele já estava anunciando aquilo que antes ele combatia. Isso confronta diretamente a nossa tendência de adiar decisões importantes. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar algo, mas deixou para depois? E a Bíblia afirma: E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Atos capítulo 9, versículo 20. Observe a palavra logo. Não houve demora, não houve desculpa, houve resposta. E é exatamente isso que Deus espera de você: prontidão. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa dar o próximo passo. Porque o que Deus começa, Ele mesmo sustenta, mas a decisão de obedecer, essa começa com você. E enquanto você começa a entender isso, uma nova reflexão surge.
O que acontece quando alguém decide obedecer a Deus, mas começa a enfrentar dificuldades no caminho? A quarta lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é que as dificuldades fazem parte do propósito. Talvez você pense que, ao começar a caminhar com Deus, tudo ficaria mais fácil. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário na vida de Paulo. Ele enfrentou prisões, perseguições, açoites e perigos constantes. Isso revela algo importante. Dificuldade não é sinal de abandono. Muitas vezes é parte do processo de crescimento. E a Bíblia declara: em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Perceba isso, o apóstolo Paulo não evitou as dificuldades, ele passou por elas. E você precisa entender os desafios que você enfrenta hoje podem não estar te destruindo, podem estar te moldando. A quinta lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é que a graça de Deus é suficiente. Em meio às suas limitações, fraquezas e dores, Paulo não confiou em si mesmo, mas na força que vinha de Deus. A Bíblia mostra que, mesmo quando ele se sentia fraco, era ali que a força de Deus se manifestava com mais intensidade. Isso muda completamente a forma como você enxerga suas próprias fraquezas. E a Bíblia afirma: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Preste atenção nisso. Aquilo que você considera sua fraqueza pode ser exatamente o lugar onde Deus quer agir com mais poder. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa depender de Deus. A sexta lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é que é necessário permanecer firme apesar das adversidades. A vida não será sempre favorável. Os dias difíceis virão, mas a decisão de continuar é sua. A Bíblia mostra que Paulo não desistiu, mesmo quando tudo parecia contrário. Ele tinha uma visão além do momento presente. E a Bíblia diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Isso muda tudo. O que você está vivendo agora não é o fim da história. Existe algo maior sendo preparado. E talvez o que hoje parece pesado esteja te preparando para algo que você ainda não consegue ver. E então surge uma nova pergunta inevitável. Como alguém consegue discernir a direção certa em meio a tantas decisões e desafios da vida? A sétima lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é que ser guiado pelo Espírito Santo é essencial para viver com direção. Em um mundo cheio de opiniões, caminhos e distrações, a Bíblia mostra que não é pela lógica humana que se vive uma vida alinhada com Deus. Paulo entendia que decisões espirituais não podem ser tomadas apenas com base no que parece certo, mas no que Deus direciona. E a Bíblia declara: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Preste atenção nisso. Ser guiado pelo Espírito não é opcional, é identidade. Isso significa que você precisa desenvolver sensibilidade espiritual através da oração, da leitura da Bíblia e de momentos de silêncio para ouvir a direção de Deus. A oitava lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é o compromisso com a missão. Paulo não viveu para si mesmo, ele viveu para cumprir um propósito. A Bíblia mostra que ele foi separado para uma missão específica, e ele não negociou isso. Ele saiu da zona de conforto, enfrentou o desconhecido e seguiu aquilo que Deus havia determinado. E a Bíblia afirma: disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Isso revela algo poderoso. Deus chama, mas é você quem responde. Talvez o seu desafio hoje não seja falta de propósito, mas falta de disposição para sair do lugar onde está confortável. A nona lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é que viver para servir aos outros é parte essencial da fé. Em um tempo onde muitos vivem focados em si mesmos, a Bíblia mostra que Paulo escolheu servir. Ele se colocou à disposição das pessoas, abriu mão de direitos e colocou o bem dos outros acima dos seus próprios interesses. E a Bíblia diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Isso confronta diretamente a forma como muitos vivem hoje. Servir não é perder, é cumprir propósito. E talvez o que está faltando não seja mais para você, mas você começar a ser mais para os outros. E então surge uma reflexão inevitável.
O que sustenta alguém até o fim, mesmo depois de viver tudo isso? A 10ª lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é que é necessário combater o bom combate da fé. A vida cristã não é passiva, ela exige posicionamento, resistência e constância. A Bíblia mostra que Paulo, mesmo no fim da sua jornada, não estava cansado de lutar. Ele estava convicto de que havia permanecido firme. Isso ensina que fé não é apenas acreditar, é permanecer, mesmo quando não é fácil. E a Bíblia declara: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Observe isso. Paulo não disse que foi fácil, ele disse que lutou. E você também precisa entender: viver pela fé exige decisões diárias. Não é sobre perfeição, é sobre perseverança. A 11ª lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é que cumprir o propósito até o fim é uma responsabilidade pessoal. Muitos começam bem, mas poucos permanecem até o final. A Bíblia mostra que Paulo não apenas iniciou sua missão, ele foi fiel até o último momento. Isso revela que o mais importante não é começar com entusiasmo, mas terminar com fidelidade. E a Bíblia afirma: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Isso é direto. Cumpra o que foi confiado a você. Não importa o que os outros fazem, não importa as circunstâncias, a sua responsabilidade é permanecer fiel. A 12ª lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é que deixar um legado espiritual é parte do propósito. A vida não termina em você. A Bíblia mostra que Paulo investiu em outras pessoas, ensinou, discipulou e preparou uma nova geração. Isso nos ensina que viver com Deus também envolve transmitir aquilo que você recebeu. E a Bíblia diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Isso revela algo poderoso. O que você aprende não é só para você, é para ser multiplicado. Sua fé pode impactar vidas além da sua própria existência. E agora, depois de tudo isso, surge uma pergunta que não pode ser ignorada. O que você vai fazer com tudo o que acabou de aprender? Depois de tudo isso, não dá mais para fingir que você não entendeu. A história do apóstolo Paulo na Bíblia não é só sobre alguém do passado, é um espelho. Um convite direto para você sair da estagnação, parar de adiar decisões e começar a viver aquilo que já sabe que precisa viver. Porque no fundo você sabe, tem algo dentro de você que precisa mudar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta e responde com sinceridade. Qual dessas lições você mais precisa aplicar na sua vida hoje e por quê? É a obediência imediata? É permanecer firme nas dificuldades? Ou talvez começar a viver um propósito de verdade? Escreve aqui nos comentários, porque quando você coloca isso em palavras, você assume um compromisso com a sua própria transformação. E se esse conteúdo falou com você de alguma forma, não guarda isso só para você. Se inscreve no canal agora e ativa as notificações, porque aqui você vai continuar aprendendo princípios que realmente transformam vidas, assim como transformaram a vida do apóstolo Paulo, como está registrado na Bíblia. Porque a grande questão não é o que você ouviu hoje, é o que você vai fazer a partir de agora.